Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Meu amado, Deus quer que vivamos vidas úteis. A vontade do Senhor é que cada um de nós, seus servos, esteja vivendo uma vida que seja útil, uma vida que seja proveitosa, uma vida que seja abençoadora para outras pessoas. Mas como podemos alcançar esse propósito de Deus? Há 3 sugestões a respeito disso no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6 nos diz o seguinte, no seu verso de número 5, porque cada qual levará a sua própria carga. E quando ele fala isso, ele está dizendo-nos que cada um de nós, servos do Senhor, deve ser forte o bastante para suportar as suas lutas, as suas provas, as dificuldades, as adversidades do seu viver. Cada um de nós tem a sua própria cota de lutas a enfrentar. E nós devemos estar fortalecidos no Senhor para que sejamos capazes de suportar essas provas e vencê-las. Por isso, que em Efésios 6 o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o chamado para todos nós como servos do Senhor, para que possamos cultivar essa força do Senhor em um relacionamento com Ele e para que possamos ser fortalecidos no poder do Senhor. E lá no verso de número 13 ele vai dizer-nos que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Cada um de nós vai enfrentar o seu próprio dia mau, as suas lutas e provações. Algumas delas serão dificuldades muito grandes, que só suportaremos com a ajuda do Senhor e com a bênção do Senhor. Portanto, se queremos ser úteis, devemos fortalecer a nossa própria vida em Cristo. Mas eis que ele fala uma segunda coisa ainda em Gálatas 6, e ele diz assim, no verso 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se nós queremos ser úteis ao nosso irmão, nós devemos estar dispostos a ajudá-lo em suas lutas, em suas provações. Devemos estar prontos, dispostos a caminhar ao lado dele, levando as suas cargas, ajudando-o a suportar as dores, as dificuldades do seu próprio viver, as tentações, as provações que estão ao seu redor. Vidas úteis se constroem quando nós decidimos abençoar a vida do nosso irmão. Aí eu me recordo de todos aqueles mandamentos que a Bíblia tem e que nos falam da mutualidade. A Bíblia diz assim, instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. A Bíblia está falando o que nesses textos, nesses mandamentos? Que a nossa vida, para que ela seja útil, é uma vida que tem de ser vivida em comunidade e que na comunidade nós devemos estar prontos a abençoar o nosso irmão, ajudá-lo, fortalecê-lo, caminhar com ele na hora da luta, da dor, chorar com ele, aconselhá-lo na tomada de decisões, para que ele possa, com a nossa ajuda, amadurecer de tal modo que ele possa suportar a sua prova e continuar caminhando ao lado do Senhor. Se queremos vidas úteis, devemos aprender a viver uns com os outros e a ajudar uns aos outros em toda a nossa caminhada da fé. Vidas úteis se constroem, e aí Paulo em Gálatas nos dá uma terceira orientação, e ele fala assim no verso de número 10. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E ele coloca diante de nós o desafio das boas obras. Ele fala assim, se nós queremos ser úteis nas mãos de Deus, devemos estar dispostos a abençoar o nosso irmão. E ele fala assim, enquanto temos tempo, e sempre é tempo para abençoar o nosso irmão, façamos o bem a todos. Lembre daquilo que fala Efésios capítulo 2, que diz que as boas obras foram preparadas por Deus para aqueles que foram redimidos por Cristo. Boas obras são uma obrigação de cada um de nós que somos servos do Senhor. O Senhor as preparou para que as realizemos. Vidas úteis se constroem com crentes cheios do Espírito Santo que vivem fazendo bem.
Crentes cheios da presença de Cristo que vivem ministrando a outros e fazendo bem para outras pessoas. Crentes que aprenderam a compartilhar, a dividir, a abençoar. Crentes que aprenderam que precisam, nas horas de aflições, ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo. Pessoas que aprenderam que é nosso dever, como servos do Senhor, imitar a Cristo que andou por toda parte fazendo bem. Como Ele andou fazendo bem, nós também devemos aprender a fazer o bem uns para com os outros. Que nós possamos aprender a praticar o bem, começando com os nossos irmãos em Cristo, os domésticos da fé, e estendendo essa ação benéfica para cada pessoa que está ao nosso redor. Para que por nosso intermédio se conheça a bondade do Senhor. Para que as pessoas vejam em nós vidas marcadas pela graça do Senhor. Para que as pessoas reconheçam em nós a ação de Cristo. Para que as pessoas vejam em nós a imagem de Jesus, que andou por toda parte, fazendo bem. Meu amado, se eu e você nos dedicarmos a fortalecer-nos no Senhor para que levemos as nossas próprias cargas, a ajudar o nosso irmão a levar as suas cargas, e se nós nos estendermos na prática do bem, das boas obras, para cada pessoa ao nosso redor, começando com os nossos irmãos em Cristo, e aí estendendo essa ação para cada pessoa que sofre, que tem necessidade e que nós podemos ajudar, nós estaremos cultivando vidas úteis, nós estaremos glorificando o Senhor, nós estaremos levando outras pessoas a honrarem a Cristo e a bendizerem o seu santo nome. Que Deus te abençoe.